Ativa no Senhor? Então eu creio que Ele vai falar com você, porque assim como Ele falou bastante comigo, pode ter certeza que Ele vai estar falando com você. Amém? Projeta para mim aí João 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Isso. Diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o quê? Apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Então, inclusive, até esse louvor, o último louvor que Dari cantou, fala sobre essa história, que é bastante conhecida. Vocês conheciam essa história? Bem, ela é bastante conhecida. E vocês acham que hoje em dia, a situação dessa mulher é diferente do que poderia ser vivenciada hoje? Não, ela continuaria sendo muito, ou se duvidar, ainda mais o que? Acusada, ainda mais condenada pelo ato que foi feito. Foi errado? Foi, mas aí as pessoas tendem de forma sempre externa a alimentar ainda mais uma acusação e condenação interna, né? Não somente para aquelas pessoas que ficam externamente acusando ou apontando, mas não sabe o mal que faz para aquelas pessoas que recebem tantos dedos sendo apontados. E hoje em dia, né, o mundo ele exige uma perfeição, né? Todo mundo tem que andar sempre perfeito. Todas as mulheres têm que ter atitudes perfeitas, os homens perfeitos, crianças perfeitas, sempre buscam a perfeição. Mas só tivemos nesse planeta apenas um que foi perfeito. Quem foi ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Então, ele marcou a humanidade, porque ele sim, tinha ou não tinha motivos para nos condenar? Tinha, porque ele era o único perfeito, o único sem pecado. Mas ele escolheu esse caminho? Ele escolheu o caminho da condenação? Escolheu o caminho da acusação? Não, ele escolheu outro caminho. Ele escolheu o caminho do amor, da graça e do perdão. Amém? Então esse é o caminho que Cristo tem para cada um, de amor, de graça e de perdão. Ele poderia sim acusar, poderia condenar, porque ele não tinha pecado. Ele era perfeito, ele é perfeito, mas ele não nos condenou. Então essa mensagem, ela é sobre um encontro com Jesus. Um encontro que ele transforma vidas e enche corações vazios com a sua presença. Né? E existem sim corações que ainda estão vazios, faltando esse espaço ser preenchido por Jesus. E tem aqueles que esse coração já está até preenchido por Jesus, mas sempre é possível aprender mais de Cristo, viver mais para Cristo, se aprofundar mais em Cristo e na presença dele. Nunca é suficiente. Eu já tenho Cristo no meu coração. Você pode ter certeza que ainda pode ter muito mais para você. Amém? Então, como Jesus Cristo, o único sem pecado, se recusa a nos condenar, o que ele nos indica hoje? Ele diz para a gente condenar?
Não. Ele diz para a gente acusar? Também não. Ele diz para a gente amar. Sempre, sempre, sempre amar. Amém? Então, hoje, fiquei com essa missão de trazer essa ministração. E eu queria que vocês realmente abrissem os seus corações, porque de fato falou muito comigo essa ministração, e eu creio que Deus também tem algo de especial a falar com cada um. Amém? Então, lá no versículo 6, ainda de João, diz o seguinte: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. Né? Então Jesus, ele não reagiu com palavras, mas com o silêncio. Vocês ouviram algum trecho aqui dizendo e Jesus disse? Não. Ele simplesmente ouviu aquelas acusações e começou a escrever no chão. Então ele ficou em total silêncio. Total silêncio. Quer dizer que se Jesus está em silêncio, é sinônimo que ele não está fazendo nada? Algumas pessoas ainda acham isso. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, ele está em silêncio, é por isso que minha vida está parada. Por isso que não está acontecendo nada. É por isso que isso, é por isso que aquilo outro. Mas assim como essa história, Jesus ele estava em silêncio, mas ele não manteve-se sem nenhuma atitude. Ele começou a escrever no chão. Então esse gesto de silêncio, Cristo ele não responde simplesmente com palavras, mas ele também responde a gente com o tempo. O tempo também é uma resposta. Pode ser através de palavras? Pode, mas pode ser também através do tempo, como foi o que aconteceu. Então, escrevendo no chão, ele demonstra que não entra no jogo da acusação, pois enquanto os acusadores exigiam julgamento, Jesus oferece espaço para a gente o quê? Refletir. Né? Quem aqui reflete no barulho? Né? Quem aqui gosta realmente, tá tudo barulhento aqui, eu vou refletir. Não dá. Até o pessoal lá da yoga precisa o quê? Tá todo mundo em silêncio, tudo zen, para as coisas o quê? Serem refletidas. A mesma coisa aconteceu aqui. Então ele não dá espaço para julgamento, ele dá espaço para reflexões. E até mesmo autorreflexões em relação às nossas próprias atitudes e em relação aos outros. Mas por que será que teve esse tal de jogo de acusação, Jefferson? Porque, pesquisando um pouquinho, aqui está falando sobre adultério, não está? Nessa história não está falando sobre adultério? Então a mulher, ela adulterou com um homem. Alguém aqui ouviu a parte que conta a história do homem aqui? Não. O homem não é citado. Mas lá em Levítico 20:10, diz que ambos os envolvidos no adultério deveriam ser responsabilizados. Os dois deveriam ser responsabilizados, não era só a mulher. Então, qual era o objetivo deles? Eles levaram esse homem? Não. Eles usaram essa situação para testar Jesus e não realmente aplicar a lei. E justamente ao testar Jesus, isso revela que ele não responde à situação com uma condenação imediata, mas sim mostra que quem condena somos nós mesmos ou outros que forçam esse julgamento. Ou seja, eles criaram toda uma armação para que Jesus condenasse, para que Jesus julgasse. E o que Jesus fez? Nada daquilo que eles estavam com o objetivo. Não julgou e também nem condenou. Amém? Projeta para mim aí Êxodo 31:18. Isso. Coloca na versão RA, por favor. O pessoal está dizendo aqui que dá uma pausa. Pronto. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas feitas de quê? Escritas por qual parte do corpo? Pelo dedo de Deus. Amém? Grava essa parte aí. Escrita pelo dedo de Deus. Agora projeta aí novamente João 8:6. Isso. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o quê? Com o dedo também. Então, há algo de destaque, principalmente pelo quê? Lá em Êxodo, é falado sobre a pedra. Na pedra estava escrito o quê? As
leis. Pedra, ela representa algo frágil? Não, representa algo mais firme, algo mais rígido, né? Algo que, querendo ou não, uma lei sempre tem uma condenação, né não? Ou seja, as leis que reforçam sobre nossos pecados e também nos acusam. Mas e a areia? Jesus, ele escreveu o quê? No chão. Hoje mesmo, né, a gente estava lá na praia e quem vai para a praia às vezes não gosta de escrever na areia, né? Alguns gostam de escrever, Jesus, eu te amo hoje, né? Mas geralmente os casais, o nome dela, o nome dele, né, o amor e tudo mais. Mas se a gente for agora, ainda está lá escrito? Está lá escrito que foi lá escrito no chão? Não, já foi o quê? Apagado. A onda já levou. Jefferson, o que isso tem de relevância, Jefferson? Quando a gente entende que pedra representa a lei, é algo tão rígido, é algo que nos condena, que aquilo dali praticamente não pode ser quebrado. Mas se a gente tiver a visão de que Cristo teve em escrever no chão, nós podemos entender que os nossos erros, que os nossos pecados, eles podem ser apagados totalmente. É quase como se fosse uma onda do mar. Você pode sim errar, como se fosse uma escritura. Você escreve no mar, você escreve no chão, errei nisso, errei naquilo outro, mas vem uma onda e leva tudo. Leva absolutamente tudo. E foi isso que Cristo fez. Ele levou tudo, levou toda a nossa acusação, todos os nossos pecados, toda a nossa condenação, simplesmente porque Ele é perfeito. Amém? Então, na antiga aliança, Deus, ele fala do alto do monte, né? Vocês perceberam que falava no alto do monte? E agora, ele continua falando lá do alto? Ele falou com aquela mulher lá de cima? Ou pelo menos ele falou em pé? Vocês perceberam que no texto fala muito que ele se inclinou. Então, o que mostra aqui? Que Deus, ele não é aquele Deus distante. Ele é aquele Deus que você pode estar até baixado, você pode estar no chão, mas ele se inclina até você. Mostra essa humildade que ele tem para com cada um. Que humildade é essa? De perceber, porque às vezes quando você está falando com alguém que está por baixo, você tem até na sua fala, dependendo da situação, parece que você está sendo grosseiro, parece que você está sendo arrogante. Mas quando você abaixa e fica no mesmo nível dessa pessoa, você equilibra as coisas. Você mostra que, olha, eu sou assim também como você. E Cristo, ele se abaixou, ele se inclinou e mostrou a sua humildade. Amém? Então, em meio muitas vezes a esse teste, colocando Cristo à prova, cada um deles, diante desse silêncio que Cristo teve que confrontar a sua própria consciência, que pode levar para dois caminhos. Então, a nossa consciência pode nos levar para dois caminhos? Pode. Qual é o primeiro caminho? Que ainda ouvimos bastante. Olha, você é pecador. Ah, você não tem futuro. Ou quando não, nunca vou conseguir vencer esse pecado, nunca vou conseguir vencer esse vício. E terminam alguns ainda dizendo, tu vai para o inferno. Quem já ouviu essa expressão? Pá, tu vai para o inferno. Simplesmente pelo fato de que? Pequei. Ah, pecou, ó, tu vai para o inferno. O dedo lá já está prontinho, o quê? Para acusar. Essa é uma das possibilidades que tem quando a gente entende para esse momento de reflexão. Eu posso refletir e ir em busca disso, desse caminho. Mas eu posso também ter outro caminho, que é inclusive o caminho que tanto nós pregamos. Que é o caminho de que, assim como ele perdoou o pecado dela, eu também sou perdoado. Amém? Então, assim como também ele derramou graça sobre a vida dela, você também é agraciado pelo Senhor. Então ele desce para falar diretamente com você. E a resposta dele está lá em Salmo 103, 10 e o 12. Projeta aí. Salmo 103, 10 e 12. Salmo 103, 10 ao 12. Diz o seguinte: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem, com que os temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a sua consciência ela pode te levar para dois caminhos.
Ou você entende que você é pecador, que ainda tem muita gente que insiste nisso, você é isso, você é aquilo outro, só coisa ruim. Ou você pode levar a sua consciência para outro caminho, de entender que você é perdoado, que você é justificado pelo Senhor e que a graça dele está sobre a sua vida, independente da atitude que você tome. Amém? Então aqui em Salmo ele deixa justamente claro sobre isso, que não nos trata segundo os nossos pecados. Porque tem gente que pode dizer assim, não, a minha vida está nessa situação porque esse meu pecado ele é muito feio. Então Deus, como ele me trata à base de um pecado, de um pecadinho, de um pecadão, então a minha vida vai se basear nessa realidade. Sendo que é justamente o contrário, como diz aqui, não nos trata segundo os nossos pecados. E joga totalmente fora, afasta da gente as nossas transgressões. Então o mesmo Jesus que escreve no chão, é o Jesus que perdoa de forma completa. Então ele não apenas remove a culpa, ele a lança longe em um gesto totalmente definitivo de perdão. Porque quando você entende que você é perdoado, você coloca isso em seu coração e não vai ter mais nada que vai tirar isso da sua vida. Quando você verdadeiramente entende. Quando você ainda fica, mas será isso, será aquilo outro? É porque você ainda precisa entender que você é perdoado. Porque quando o Senhor ele te perdoa definitivamente, de forma completa. Amém? Vamos para o próximo tópico. O que é que temos para oferecer? Olha para a pessoa aí do seu lado aí. Pergunta aí para ela, o que é que tu tem para oferecer? O que ela te disse? O que tem para oferecer? Alguns tem nada, não tem um bombom, né? Alguma coisinha aí para oferecer, né? Mas aí a gente chega para Jesus e pode perguntar, Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Né? Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Projeta para mim aí em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. O amor de Deus, ele não é resposta à nossa ansiedade, à nossa santidade. Ele é a causa. Muitas pessoas acham que precisam ser boas o suficiente para merecer o bem de Deus. Né? Ah, não, eu preciso ser muito boa para Deus abençoar a minha vida. Eu preciso ser assim impecável para Deus estar me abençoando. Mas é justamente o contrário. Olha o que a palavra diz, que Deus nos amou enquanto ainda nós éramos o quê? Pecadores. Aqui tem escrito bonzinhos, pessoas cativantes, alegres, felizes. Não, mesmo ainda nós sendo o quê? Pecadores, Ele nos amou. Então é esse amor que transforma a nossa vida e nos torna santos. Então a mulher, ela não levou boas obras. Ela levou boa obra, levou alguma coisa boa para Jesus? Não, né? Tanto é que ela foi arrastada até lá. Ela não levou argumento, ela nem se defendeu. Ela praticamente não falou nada, né? Mas levou apenas os seus pecados. Foi ali exposto para todo mundo, para Cristo, os pecados dela. Após esse encontro com Deus, que ela chegou cheia de acusações, tanto externas quanto também internas. E ela chegou ferida, mas ela saiu dali totalmente sarada. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, você pode chegar do jeito que tiver, como Maria Clara mesmo chegou. Você pode estar um caco, mas você chega no Senhor e é Ele quem vai te moldar um vaso totalmente novo. Então é isso que a gente precisa entender para a nossa vida, que você pode sim se colocar aos pés do Senhor. Senhor, eu falhei nisso. Não se condene a ponto de dizer que Ele não vai te aceitar simplesmente porque você errou, simplesmente porque você pecou. Pelo contrário, não é isso que a Igreja Vida prega, porque a gente prega a graça. Não é por boas vontades, não é sou uma pessoa bonzinha, não é porque nós merecemos, mas é porque Cristo nos ama de uma forma incondicional. Então Ele não olha para a gente com o olhar de pecador, com o olhar de acusador. Pelo contrário, Ele olha para a gente com esse olhar de leveza, esse olhar de paz. Amém?
Então essa mulher, ela foi muito ferida, mas o Senhor ali perdoou e sarou ela por completo. Então é por isso que devemos entender que devemos sim ir ao Senhor da forma como nós estamos, pois Ele certamente não vai te deixar da forma que você está. Pode ter certeza, pode ir para o Senhor do jeito que você tiver, mas depois que você ter um encontro com Ele, Ele vai te deixar de uma outra forma, muito melhor. Amém? Então foi justamente nesse estado que essa mulher chegou, né, de pecadora, de acusada, mas ela foi amada e perdoada. Então ter um encontro com Deus não se trata apenas de ir para a igreja. Ah, não, eu encontro com Deus lá na igreja. Faz parte? Claro que faz parte, mas não é só isso, né? Tem muita gente que às vezes fala que igreja é como se fosse um hospital. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, igreja é como se fosse um hospital. Quem aqui gosta de hospital? Ninguém gosta? Não acredito que ninguém gosta de hospital. Acho que duvidar nem quem trabalha, né? Tem vezes que vai mesmo, né? Às vezes arrastado. Por que que às vezes a gente tem essa percepção em relação à igreja? De que uma igreja é como se fosse um hospital. Quem que quando está no hospital, depois de curado, fica lá? Alguém fica no hospital depois de curado? Não. Então por isso que a gente deve ter a nossa mente transformada em relação a isso. Entender que o ambiente de igreja não é um hospital somente para receber uma cura e depois da cura você ir embora. Aqui é lugar de você realmente viver a palavra do Senhor, de você entender, de você receber, de você adorar com tanta liberdade como a gente tem para adorar o Senhor aqui, para adorar, para louvar ao Senhor. Tem alguns lugares que não pode nem ter isso que a gente está tendo aqui. A gente já está tão acostumado com essa realidade que diz assim, é mais um culto, é mais um momento. Tem pessoas que sonham para um ambiente como esse. Sonham em conseguir adorar o Senhor em um local sem ter que ter medo. E a gente pode fazer isso assim de uma vontade, de uma facilidade tão grande. E às vezes nós limitamos. Eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou hoje para o culto. Eu estou com um negocinho aqui, hoje também não vai dar. Eu vou me atrasar, então não vou. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Neto, ele diz, pode atrasar, mas vá. Porque o Senhor pode ter certeza que Ele vai falar contigo. Então não entenda a igreja como um hospital, só para receber uma cura e ir embora. Entenda a igreja como uma casa, como uma família, que te abraça, que te acolhe e vai sim te ajudar a tratar qualquer ferida, qualquer condenação, porque aqui ninguém vai te acusar, ninguém vai te condenar. Aqui vai dar desde aquela porta ali um abraço sincero e você vai receber mais da palavra do Senhor. Amém? Então encontrar com Deus não é somente, por exemplo, quem aqui já foi para o encontro com Deus? Eita glória, tem gente que gosta aqui, né? E tem gente que foi e não levantou, não gostou não, foi? Tem gente aqui, quem já foi para o encontro com Deus? Agora sim, eu percebi que vocês não tinham gostado, né? Então, é bênção ou não é um encontro com Deus? Mas é como a gente costuma dizer, o encontro com Deus não é só aqueles 3 dias. O encontro com Deus pode acontecer numa casualidade, como a história daquela mulher no poço. Foi uma casualidade, mas foi um encontro marcado com Cristo em relação a você. Amém? Então o exemplo citado em João nessa história mostra que o encontro com Jesus, ele muda o destino de quem está em pecado e confronta os que vivem na hipocrisia religiosa. Por que hipocrisia religiosa? Quem nunca ouviu, às vezes em algum culto, né, em alguma igreja, aquela expressão, fala a Deus? Quem já ouviu essa expressão? Né? Fala a Deus. É porque você não está tendo aquele pecado, mas o pecado que foi citado, tu conhece alguém que pecou em relação àquilo, né? E nessa hora desse fala a Deus, tá tentando ajudar alguém? Não, tu tá o quê? Acusando a pessoa na mesma hora. Tu diz assim, fala a Deus. Aí a pessoa pode dizer assim, Deus tá falando contigo também não? Não te toca não, o que tu tá fazendo, né? Então, tem às vezes, né, expressões como essa que são rotineiras, né, em algumas igrejas. Fala a Deus, ou como o pastor Neto costuma brincar, né? O Senhor hoje deu só lapada, né? Hoje o culto foi bom porque só recebi lapada santa, né? Lapada santa. Então, isso são mentes religiosas que ainda se limitam a um Deus o quê? Castigador, um Deus que condena, um Deus que está o tempo todo ali, se tu sair dessa linha aqui, já era para ti, já era. Então, é esse
é o Deus que a gente serve? Esse Deus castigador, esse Deus que condena, não é esse Deus que a gente serve, não é esse Deus que a gente tanto ama. Pelo contrário, Ele é esse Deus que dá amor a todo momento. Então precisamos sim entender que o Senhor, Ele oferece o melhor para a gente nessa terra. Então não foi a nossa santidade que atraiu o amor de Deus. Eu preciso ser santo, mas não foi a santidade não, né? Por que não foi a santidade? Porque mesmo a gente estando longe, errado, pecador, quebrado, da pior forma possível, mesmo assim Ele enviou quem? Jesus Cristo para nos salvar. Então é tão importante quando a gente entende isso, porque as pessoas às vezes dizem assim, tu tem que ser santo, tu tem que ser santo, tu tem que ser santo. A santidade é como se fosse um resultado de você entender o quão amado você é. Amém? Projeta para mim aí Efésios 4:5. Efésios 4:5. Isso. Há um só Senhor, uma só fé. Não, Efésios 1:4. Isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele, e em o quê? Amor. Coloca aí o próximo. E em amor Ele fez o quê? Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o... Eu saí para ver se vai sair direto. Beneplácito, viu? Deu tudo certo. Aqui em casa estava dando errado. Tá bom? De sua vontade. Então o que isso quer dizer, Jefferson? Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, Ele já tinha dito, você vai ser santo, porque eu te amo. Então isso tudo já tinha sido projetado antes mesmo de você nascer. Ele já sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia acusar outras pessoas, que você ia condenar outras pessoas, mas mesmo assim, antes da fundação, Ele disse, os meus filhos serão santos. Então quando a gente entende isso, né, eu até pesquisei o que significa beneplácito, quer dizer prazer, boa vontade, alegria. Então Ele não fez isso por obrigação, Ele fez simplesmente por prazer. Ele sente prazer em nos amar. Aí a gente vai se perguntar de novo, mas Senhor, o que eu tenho a oferecer para o Senhor nos amar? E se você olha e faz essa pergunta, você entende quão graciado você é. Porque você olha, alguns disseram aí que tem o que para oferecer? Nada. Aí chega para Cristo, Senhor, o que eu tenho a te oferecer? Nada. Ou às vezes só os seus pecados. E Ele vai te condenar? Não vai. Ele vai continuar te amando. Amém? Então o amor de Deus, ele vem antes da santidade. Ele nos escolheu, não por santidade, mas por amor. Então a santidade, ela é fruto desse amor, e não simplesmente o motivo. Então a graça, ela não exige um currículo impecável de treinamento, de aprendendo a ser perfeito, né? Quem aqui tem um currículo aí cheio de curso? Não é bom ter um monte de curso? Mas o que geralmente as empresas vão olhar? É só os cursos? Elas vão olhar o que? A experiência, né? Então um curso, ele é bom, ele é necessário, mas as empresas querem saber da experiência. A mesma coisa que o Senhor quer fazer. Você pode nem ter muito curso, só lá aquele tradicional, ensino médio completo, né? Mas quando você tem experiências com o Senhor, é só isso que precisa. É só isso que Ele precisa para fazer o bem que Ele quer fazer na sua vida, na sua família, onde quer que você esteja. Então não se preocupem, eu preciso aprender a ser perfeito. Eu preciso aprender a ser muito bom. Eu preciso aprender a parar de pecar. Não, apresente ao Senhor o que você tem e Ele vai fazer você ter experiências maravilhosas com Ele. E é isso que vai elevar você em um outro grau, em um outro nível. Porque Ele não vai olhar para um currículo de perfeição, de busca dessa perfeição. Ele vai olhar pelas grandes e maravilhosas experiências que Ele, em particular, teve com você. Amém? Então, essa mulher, ela realmente, será que ela realmente não nos representa? Porque eu fiquei muito pensando, né?
rapaz, eu acho que essa mulher, ela me representa em algumas atitudes, né? Que atitudes, né? Alguns já estiveram em lugares sujos, alguns já estiveram em lugares totalmente quebrados por pessoas, relacionamentos, por atitudes, mas mesmo assim continuam sendo alvos do amor de Deus. Então, se você às vezes voltar, você vai lembrar do lugar de onde Cristo te tirou e que Ele não quer de forma alguma que você volte para esse ambiente. Ele quer que, assim como a gente falou alguns domingos anteriores, que você projete na sua mente a imagem que Ele quer para a sua vida. E Ele só quer imagem de bênção sobre você. Ele não quer imagem de condenação, uma imagem de sujeira, uma imagem de tudo quebrado, não, pelo contrário. Ele quer tudo restituído e Ele vai restituir na sua vida. Amém? Então olha para a pessoa e dá do seu lado e diz assim, ó, você é um alvo do amor de Deus. Agora olha para o outro lado, que a pessoa também é alvo, viu? Isso. Vocês são alvos desse amor de Deus. Amém? Então, último tópico, a vida que substitui a morte. Em João 10:10, projeta aí, João 10:10. João 10:10. Isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Cristo, Ele veio para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. E você sabe um sinônimo desse ladrão aí, né? Você sabe quem é esse que veio para matar, quem veio para roubar e quem veio para destruir. Mas Cristo, Ele veio com essa finalidade, para que a gente tenha vida e uma vida em abundância. Aí se você acha que está falando aqui, Cristo quer que você tenha uma vida, é uma vida abundante de sofrimento, é uma vida abundante de acusação, é uma vida abundante de tristeza. Você acha que essa que é a vida que Cristo morreu na cruz para você ter essa vida triste, essa vida de condenação? Pelo contrário, Ele quer que você tenha uma vida abundante das melhores coisas, de paz, de alegria, de felicidade, de amor, de tantas coisas boas que Ele quer que você ainda viva nessa terra. Então entenda que essa mulher, ela foi levada para quê? Para ser simplesmente só julgada. Qual era a condenação dela? Ela ia acontecer o que com ela? Ela ia o quê? Morrer. De uma forma leve? Não, ela ia ser apedrejada. Ela ia ser apedrejada. Então essa mulher, ela foi levada à morte. Mas ela saiu dali morta? Não, ela saiu dali, foi cheia de vida do Senhor. Amém? Então Jesus, Ele não apenas suspendeu a sentença. Ele poderia só dito assim, ó, ninguém vai atirar nela e acabou. Mas Ele transformou a vida dela e deu uma oportunidade dela ter uma nova história a partir daquele encontro. Amém? Então isto é mais que um perdão, é uma transformação. O que antes gerava a morte, que era a lei e os pecados, após o encontro com Cristo, com a graça, se transforma em vida, né? Você vê esse letreiro luminoso aí, vida. É isso que Deus quer para você, vida. Que você valorize a sua vida, porque Cristo morreu para que você tenha vida. E é uma vida em abundância, uma vida de felicidade. Jefferson, mas eu ainda passo por problemas. Sim, no mundo nós teremos aflições, mas você saiba que sempre deve ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele disse sim, que você vai conseguir, através dEle, vencer todas as coisas. Então, ela foi exposta pelos seus erros, mas Jesus a cobriu com a graça. Então, sabe quando você muitas vezes olha para todos os lados e só vê acusadores, só vê condenação, só vê crise, só vê tempestade, confusão, briga em casa, é isso, é aquilo outro, que você já não sabe o que fazer, né? Que você fica desesperado, né? Querendo ou não, tudo isso vai te deixar deprimido, vai te deixar triste, vai te deixar angustiado, com possibilidade de depressão, de ansiedade, porque tudo isso é como eu falei lá no início, né? São coisas relacionadas à nossa consciência. Você pode seguir esses dois caminhos, e muitas vezes as circunstâncias em qual nós estamos vivendo influencia drasticamente a nossa vida, mas o Senhor, Ele diz que vai sim fazer com que você levante e se erga, independente da situação que você esteja vivendo, porque com Cristo, depois que Ele te ergueu, não tinha nenhum acusador.
Vocês perceberam que no texto dizia isso? Depois que ele se ergueu, ele disse assim, olha, procura aí, vê se tu encontra algum doido que acha que não pecou, que não errou, que ele pode pensar em te acusar. Tinha alguém lá? Não, era só Cristo e ela. E muitas vezes é isso que Cristo quer que você entenda, que muitas vezes é só você e ele, e não precisa de mais ninguém, nem às vezes para te abençoar. Tem pessoas que vêm para abençoar? Tem, mas tem momentos que só precisa ser você e Deus. Então busque ter mais isso na sua vida, busque ter mais experiências, você e Deus. Pessoas podem somar, podem abençoar, mas pessoas também podem fazer o contrário, te acusar. Mas você, com o coração blindado, você pode ter certeza que vai recusar todas essas acusações, todas essas condenações, e vai ter uma vida totalmente mudada. Porque depois do encontro com Cristo, onde tinha acusação, não vai ter mais. Onde tinha crise, você vai ver provisão do Senhor. Onde tinha pecado, você vai ver um livro limpo para escrever uma nova história para você. Então não fique pensando que o Senhor não vai fazer algo de bom na sua vida. Pelo contrário, acredite e tenha fé que Ele pode e quer fazer grandes coisas com você. Amém? Então, não limite o agir de Deus, porque pode ter certeza que Ele sim quer que você experimente tudo isso. Então, quando a gente fala sobre essa abordagem, né, de entender que, Jefferson, mas como que eu vou conseguir presenciar, como é que eu vou conseguir viver isso? Você precisa ter uma abordagem. Que abordagem é essa? Vou dar um exemplo, né? Quem aqui, por exemplo, já recebeu um visitante em casa, né? Aquele visitante foi lá pela primeira vez, né? Foi na sua casa, e aí, com muita dificuldade, esse visitante aceita uma água, né? Porque os visitantes, às vezes, de primeira vez, não aceitam nenhuma água, né? Fica lá quietinho, né? Mas vai que você entrega uma água para ele, né? Num copo diferente, que não é do extrato de tomate, nem nada do tipo, né? Que é a primeira vez que a pessoa está indo lá. Você entrega para ele um copo top da sua mãe. Aí você pega, entrega para a pessoa termina de beber, vai te entregar e o copo cai. Naquela hora ali dá pra vontade de falar muita coisa, não dá? Mas você fala? Não. Oh meu Deus, se fosse eu faria a mesma coisa, né? Eu também derrubaria. Eu vivo derrubando nas coisas aqui em casa. Se preocupa não, a pessoa fica toda preocupada. Assim, ou eu vou pagar, não precisa pagar, minha mãe tem um monte desses aí, não precisa dessas coisas não, né? A pessoa não se preocupa, não, fica tranquila, vai dar certo, eu vou limpar aqui, ó, levanta o pé para tu não te cortar, né? Tem todo um cuidado. Mas quando isso acontece com alguém de casa, isso, se vocês já riram, vocês já entenderam toda a história. Se alguém de casa derrubar, não precisa nem quebrar, derrubar, pronto, já é o suficiente. Mas Jefferson, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, né, na nossa vida, a gente trata às vezes o que está fora de forma mais importante do que quem está dentro. Às vezes a gente dá mais atenção para o que está de forma externa e esquece quem está dentro. E quem está dentro de cada um de nós é o Espírito Santo. Então não dê ouvidos ou não fique amenizando situações do que o mundo fala lá fora. Ouça a voz de Cristo. Não se familiarize com essa voz a ponto de dizer que, não, o que Cristo fez aqui foi isso, foi aquilo outro. Comece a murmurar, comece a reclamar, não. Porque é essa que é a atitude que às vezes tem com quem é de casa. Mas de casa deve ser ainda mais valorizado, porque faz parte da sua família. Amém? Então pode ter certeza que o Senhor, Ele muda totalmente a nossa vida. Porque a vida abundante que Jesus oferece não é apenas uma questão futura. Pelo contrário, pode ser vivenciada desde o presente. Porque depois do perdão, pode ter certeza, todo perdão tem um propósito. Todo perdão tem algo a mais. Não fique achando que, eu fui perdoado, tá tranquilo. Só isso é o suficiente. Não, todo perdão tem um propósito. Jesus diz qual é? Aí é você e Deus que vai entender. Deus, Ele vai te dizer, essa é a hora que aquele perdão que eu te dei, é hora de você colocar ele para fora, e ele vai sim gerar um propósito e um testemunho para outras pessoas. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, por favor. Queria chamar o louvor. E que vocês não dispersassem.